Oi gente, eu sou a Isa e hoje eu vou fazer um Pinta e Fala, que é o primeiro aqui do canal, onde eu vou pintar uma vaquinha e também a gente vai conversar um pouquinho sobre vida criativa e criatividade. Tudo envolvendo um pouco das redes sociais, criação de conteúdo e para nós, artistas, né? Então eu espero que vocês gostem e vem comigo. Bem, gente, enquanto eu vou pintando aqui essa vaquinha, primeiramente vou falar para vocês quais são os materiais que eu estou usando nessa arte e daí a gente já começa o nosso assunto sobre criatividade e vida criativa. Então eu estou usando aqui o papel da Artes, que é um papel 100% algodão, tamanho A5. A minha aquarela é a aquarela da Van Gogh, da Royal Talents. E os meus pincéis é um pincel amarradinho que eu comprei na Shopee, foi super baratinho, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Bem, o que é a criatividade para nós artistas? Como que isso influencia na nossa vida? Então, é provável que você já tenha tido aquela fase, né, de pensar que não era nada criativo e que isso acabou te desanimando ou até fazendo com que você entrasse num bloqueio criativo. E a verdade é que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Eu costumo pensar que a vida é realmente uma montanha-russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, outra hora você está a toda velocidade de cabeça para baixo. Em outro momento, pode ser que a gente esteja super desesperados porque a gente quer estar ativos, né, artisticamente. E daí não vem nenhuma ideia. Parece que tudo tá ruim, que a nossa evolução não acontece e por aí vai. Pior que nesse processo, pelo menos acaba acontecendo comigo, né? Eu acabo pensando, nossa, eu preciso fazer isso, ou eu preciso fazer tal arte, ou eu preciso criar tal conteúdo. Eu tenho que conseguir fazer isso. E aí a gente vai entrando num ciclo, porque, na verdade, nós não estamos conseguindo fluir a nossa criatividade. Isso acaba fazendo com que a gente comece a se cobrar mais ainda, o que também aumenta a nossa ansiedade, né? E aí vem o bloqueio criativo. Então, são vários pensamentos que vão entrando num ciclo e se a gente permitir, a gente vai ficar nesse ciclo para sempre. Tendo pensamentos, nos criticando, nos cobrando cada vez mais, a gente entra num bloqueio criativo, daí não vem criatividade nenhuma, a gente não consegue criar nada e o ciclo continua. E nesse processo, né, de falta de criatividade ou um bloqueio criativo, eu não posso deixar de citar as redes sociais, porque eu acho que isso influencia muito. E eu até sei que é um assunto clichê que já está batido, principalmente agora após a pandemia. Eu senti que muitos artistas eles estão tendo essa dificuldade de continuar com criativos, né? Devido a essas redes estarem tão aceleradas e eu até penso que elas estão superficiais. E eu senti também que muita gente deu essa pausa, né, das redes, justamente para repensar o que elas vão continuar fazendo, qual é o sentido para elas de continuar criando conteúdos. E para a gente que leva e precisa de uma vida criativa, levar essa criação de um modo acelerado não faz nenhum sentido, pelo menos para mim. Acabou que a gente não tem muito tempo de agregar coisas nos nossos conteúdos se eles têm 30 segundos, um minutinho, né? Então, para nós artistas que a gente quer levar um conteúdo mais profundo, fica um pouco difícil isso. Mas acaba que não faz sentido. E aí, meio que nesse processo, né, pós-pandemia, foi um ano que eu tentei voltar para as redes sociais diversas vezes, eu não consegui no ano de 2022 e até 2023. Tanto que eu comecei a voltar para o Instagram de fato e aqui para o YouTube também, mais para o final do ano passado. E aí eu comecei a pensar até que ponto eu vou me sentir bem para levar esse modo de criação, que é tão diferente do meu modo de vida criativo. Será que vai chegar uma hora em que eu vou ter que dar um tempo também para repensar tudo? Eu comecei a me questionar muito. Isso foi me dando medo, porque eu pensei, para que eu vou entrar nessa se eu não vou conseguir manter? E daí eu pensei, bom, eu acho que eu não preciso dançar conforme a música.
Então, logo nesse iniciozinho que eu comecei a voltar para as redes sociais, eu já tinha meu Instagram desde 2021, né? Mas eu dei uma parada, eu me mudei, aconteceram várias coisas na minha vida, eu precisei dar uma paradinha de criar conteúdos e, né, fazer as minhas artes. Então, logo nesse início, eu parei para pensar como que eu levo a minha vida criativa, o que eu preciso fazer para me manter criativa e não acabar desanimando com o tempo, né? Então eu pensei no tempo que eu levo para fazer as minhas artes, o tempo que eu preciso para criar conteúdo, para postar, para pensar nas ideias, para focar até em vendas também, porque eu faço as minhas encomendas, então eu também precisava ter tempo para tudo isso. E aí, como eu já falei, eu decidi que eu não iria dançar conforme a música, eu iria no meu ritmo. Foi aí que eu comecei a testar diversas formas de como eu poderia ter uma vida criativa, mesmo utilizando essas redes que hoje em dia estão tão aceleradas e que poderia acabar me levando a um bloqueio criativo. E a primeira coisa que eu tenho tentado é me organizar cada vez mais. Eu sempre fui uma pessoa assim mais organizada com a minha rotina e conforme foi passando os anos eu comecei a buscar mais formas de me organizar. Então eu uso um planner, eu tenho um planner para conteúdos também que eu uso digitalmente e isso tem me ajudado bastante. Porque na minha cabeça, se eu tiver tudo certinho, tudo organizado a cada mês, geralmente eu organizo meus conteúdos por mês. Eu achei que isso foi muito bom em vez de organizar semanalmente, porque às vezes acabava a semana era corrida, eu não tinha tempo de organizar a próxima semana e eu ficava tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou postar? Né? E aí começava a vir aquelas cobranças. Então eu comecei a me organizar a cada mês e assim isso me deu uma tranquilidade para me pensar com calma no que eu preciso fazer, o que faz sentido para mim. Então, nesse processo de organização, eu já vejo quantas vezes eu quero postar, quantas artes eu quero fazer, o que vai dar para mim fazer nesse mês, até porque eu tenho que conciliar, né, o meu trabalho também com a minha vida pessoal. E aí, no meio desse processo de organização, eu também separo dias para ficar mais leve. Nesses dias que eu não tenho tantas coisas para fazer, são os dias que eu procuro organizar as minhas ideias, os meus pensamentos, para mim conseguir fazer tudo com mais calma. Uma outra coisa também que eu acho muito importante é que a gente que é artista precisa ter um banco de ideias, principalmente para quem também é criador de conteúdo. Então, o ideal é que a gente tenha uma listinha no nosso bloco de notas com ideias do que a gente quer fazer, mesmo que seja uma coisa simples. Eu quero pintar um cachorro, eu quero pintar uma paisagem de tal lugar que eu visitei. E a gente deixar anotadinho lá, porque às vezes a gente fica sem ideia. E já aconteceu também com vocês de abrir, por exemplo, o Pinterest e ficar lá mais de 1 hora procurando referência e não fazer nada? Pois é. Então, no fim, né, eu acho que é muito importante a gente ter, sim, uma lista de ideias, de conteúdos que a gente quer fazer, salvar referências já também pra gente só abrir lá a nossa pastinha de referências e a gente já escolher alguma coisa dali. Porque aí, quando a gente não estiver bem criativamente, a gente vai ter umas ideias ali, às vezes que vai bater com o nosso ânimo do momento, pra gente realmente conseguir colocar a criatividade ali em jogo. Só que também nem tudo são flores, né, gente? Às vezes as coisas acontecem de forma diferente do que a gente planeja, às vezes tá tudo bonitinho lá no nosso planner, a gente já sabe o que a gente vai postar, a gente tá tranquila, a gente tem ideia. E aí podem acontecer imprevistos durante o dia, durante o mês, e a gente vai precisar saber lidar com isso também, né? E nesse momento, o que eu tento fazer é não me cobrar muito, no sentido de que às vezes eu queria muito fazer aquele conteúdo, eu queria muito postar alguma coisa, uma arte, eu queria muito desenhar tal coisa, e eu não consigo fazer aquilo.
E no início, quando eu comecei assim a criar conteúdo lá em 2021 e até mesmo esse finalzinho agora de 2023, que eu também estou voltando, né, para as redes, eu me senti muito assim sobrecarregada com esses pensamentos, porque eu via outros artistas postando todo dia ou, né, com muita frequência, vários conteúdos, vídeos e artes, e eu pensava, meu Deus, como todo mundo consegue fazer isso, e tipo, até pra gente que faz artes assim mais demoradas, né? Uma pintura minha, por exemplo, por mais que ela seja talvez um tamanho menor, né? Eu fico 2 horas ali pintando, 3, e aí se você pensar que você vai gravar um vídeo dessa arte, né? Você ainda tem a edição de 2 horas de um vídeo para ir para 1 minuto, para ir para 20 e etc. Então eu acabava me sobrecarregando muito com pensamentos de tipo, como que eu vou conseguir fazer isso também, né? E aí essa questão da comparação, ela é muito complicada, porque ao mesmo tempo que eu pensava assim, como todo mundo consegue, eu não parava para pensar em quanto tempo aquele artista estava ali fazendo aquilo todo santo dia, se esforçando também, né? Querendo ou não, a pessoa já pega a manha com o tempo. Então, às vezes a pessoa está fazendo 4 anos aquilo que eu estou fazendo há 1 mês. Outras pessoas também, outros artistas, eles podem ter equipes que vão ajudar, né? Tem gente que vai ter para editar vídeo, tem outra pessoa que vai ajudar a criar os conteúdos, a fazer o marketing e etc. E às vezes a gente está sozinho e a gente começa a se comparar. Então, uma coisa que me ajudou muito mesmo também, com muita terapia, foi eu me comparar comigo mesma. Então, hoje em dia, eu me esforço muito para me comparar com o meu eu do passado, né? Quanto que eu evoluí num certo período de tempo, né? E o que eu posso fazer também no meu estilo de vida, na minha realidade de vida. Então, será que para mim vale a pena postar todo dia? Eu vou conseguir? Como que é a minha vida? Será que eu preciso trabalhar, conciliar o meu trabalho fora com o meu trabalho de arte? Será que eu estudo, eu faço faculdade, eu tenho outras responsabilidades na minha vida? Então, tudo isso eu comecei a parar para pensar, né? Porque a nossa vida não é só o trabalho. E daí foi que envolveu a minha organização, como eu já citei aqui no vídeo, né? Envolveu a minha organização e envolveu também essa comparação. Eu comecei a parar de me comparar com outras pessoas que têm uma realidade de vida diferente da minha. E tá tudo bem. Um outro exercício da terapia que me ajudou muito também foi na hora que aconteceu uma coisa ruim, ou tipo, eu não consegui postar aquela arte, eu não consegui pintar tal arte a tempo de fazer algum conteúdo, eu comecei a me questionar o que de pior pode acontecer se eu não postar tal coisa hoje, ou se eu não conseguir fazer essa arte hoje, ou se eu não conseguir criar tal coisa. E esse pior, ele vai me trazer qual consequência? O que seria essa consequência? E daí outras perguntas que eu também comecei a me fazer. Será que eu não posso fazer isso mais pra frente? Será que eu não posso me organizar para fazer isso outro dia? Vai ser tão ruim assim eu não conseguir fazer isso hoje? E eu comecei a respeitar mais também o meu tempo, os dias que eu também não tô bem e que eu não fui tão produtiva assim ou tão criativa assim. E uma outra coisa que pode atrapalhar muito a gente, ainda nesse ponto também de comparação, é a gente achar que a gente tem que levar o mesmo tempo para fazer as coisas como as outras pessoas. Às vezes a gente se compara muito, achando que a gente demora muito para fazer o nosso trabalho. Isso pode melhorar com a nossa experiência, né, com o nosso treino e estudo, mas também, às vezes, é uma característica nossa que a gente acha que precisa melhorar ou que precisa mudar. Na verdade, não. Então, eu comecei a criar de uma forma mais leve com isso. Eu já fiz a minha organização, eu já vi o tempo que eu preciso para poder criar. Eu sei quanto tempo eu levo para fazer uma pintura.
quanto tempo eu levo para fazer um post. Às vezes eu não vou conseguir gravar 3 vídeos no dia, como muita gente faz. Então, se for para criar, eu faço um vídeo naquele dia e tá tudo bem. Assim eu consigo levar o meu tempo no meu trabalho e ficar satisfeita também de estar postando a quantidade que eu consigo entregar, com a qualidade que eu quero, com as ideias que eu quero. E nem tudo é trabalho. Uma coisa que pode agregar muito na nossa criatividade é a gente também sair da bolha. A gente também respirar novos ares. Então não adianta a gente ficar enfiado dentro do quarto, no ateliê, o que for, o dia inteiro ali quebrando a cabeça, criando 1000 conteúdos e etc. Pode ser que uma hora essas ideias elas vão acabar murchando, porque a gente precisa ver coisas novas para a gente manter essa manutenção da nossa criatividade ativa. Então a gente precisa ver novas coisas, seja uma série, seja um filme, seja ir numa galeria de arte, um museu, um teatro e assim por diante. A gente precisa experimentar novas coisas. Nem que seja simplesmente sair para dar a volta no parque, para olhar coisas diferentes na rua, para conversar com pessoas diferentes, conhecer coisas novas, lugares novos. Isso tudo vai ajudar a gente a ter melhores ideias e a nossa mente ela precisa de um respiro em tanta pressão, tantas responsabilidades que a gente tem durante o dia. E uma coisa importante que eu gosto sempre de pensar é que todo mundo pode ser criativo. A nossa criatividade, ela deve ser exercitada. Então, às vezes as pessoas dizem, eu não sou criativo, eu não consigo ter criatividade. Mas, na verdade, a gente precisa exercitar a criatividade. E assim a gente vai conseguir ser uma pessoa criativa. Por isso, é muito importante, né, a gente sempre se manter ativo nessas diversas coisas que eu falei, né? Além de ter um banco de ideias, a gente experimentar novas coisas, a gente se propor também a fazer e a criar novas coisas, passar por experiências diferentes. E bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e me conta aqui nos comentários também o que vocês pensam sobre esse assunto de criatividade. Já não deixa de curtir esse vídeo se você gostou e se inscreve também aqui no canal para você ver mais artes como essa da nossa vaquinha fofinha. Me conta também se vocês gostaram dela, como ela ficou. E beijinhos, até o próximo vídeo.